Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Está sendo mesmo bom dia? Eu não sei, para mim está sendo muito estranho. Um dia muito diferente. Um dia que eu acordei hoje de manhã, já medi a minha pressão 3 vezes. E para estar aqui com os irmãos, e confesso que eu tenho que estar muito tranquilinho, muito pianinho, né? Sem me estressar muito com vocês. Vocês sabem que vocês me estressam muito, né? Eu estava olhando uma foto da minha posse aqui, 23 anos atrás, e comparando com a foto agora de 23 anos depois, a conclusão que eu cheguei é que vocês acabaram comigo, irmãos. Vocês acabaram comigo. O tempo passou muito rápido e eu fiquei realmente muito acabadinho. Mas eu estou muito animado, muito animado. Quero dizer para vocês que estão em casa que entendo perfeitamente a necessidade de vocês estarem em casa, assim como entendo perfeitamente a necessidade de vocês estarem aqui nesta manhã. E eu quero então dar as boas-vindas aos irmãos, não só aos que vieram, mas também aqueles que estão participando dos nossos cultos em casa. Foi um período de mais de 6 meses, e com a igreja, o templo fechado, mas a igreja atuante. Foi um tempo em que mais pessoas participaram dos cultos, através dos cultos online, e mensagens, atendimentos. Foi assim uma coisa muito estranha, né? Diferente até, e eu agradeço a Deus por vocês. Nossa igreja em nenhum momento fechou as portas, em nenhum momento. A igreja esteve atuando, trabalhando, presente, em todos os sentidos, e em nenhum momento eu me senti sozinho, e espero que os irmãos também em nenhum momento tenham se sentido sozinhos. E que Deus possa nos abençoar. Eu tenho aqui umas comunicações, mas antes, eu quero dizer que estou dentro desse auditório, estou vendo 2 pessoas, 2 irmãos, né? Um irmão, a sua esposa foi acometida de Covid e foi hospitalizada. Esteve hospitalizada em coma, transferida para o Rio de Janeiro, problemas seríssimos, gravíssimos, e internada no hospital tratando do coração, teve que fazer uma cirurgia na medula às pressas, transferida para um outro hospital, cirurgia de risco, operou e voltou para o Hospital do Coração lá em Botafogo, e depois de meses melhorou, voltou para casa, está em casa, está ali o esposo, por certo agradecendo a Deus por essa vitória. Mas nós temos um outro irmão que está conosco aqui nessa manhã, que logo no início da pandemia, a sua esposa teve que fazer uma cirurgia eletiva, relutou muito, ambos relutaram, mas, de acordo com as orientações médicas, a cirurgia era necessária e precisava ser feita. E então, depois de todas as orientações, assim foi feito, se hospitalizou, fez a cirurgia, mas contraiu o Covid e veio a óbito, lá, internada. Temos 2 extremos que marcam exatamente o que está acontecendo. E milhões e milhões e milhões de pessoas espalhadas por esse mundo todo. Uns se recuperam e outros não. E a única coisa que fica é o que está no nosso primeiro boletim. Como vocês sabem, eu escrevo o editorial do boletim, escrevo um texto, passo para Rafael, para Marilda, para eles trabalharem e colocar na capa do nosso boletim. E quando eu fui escrever o editorial de hoje,
primeiro, depois de 6 meses, e fala-se muito sobre o novo normal. E o meu sentimento está aí. Um novo normal, não sei o que pensar, não sei o que dizer, não sei o que escrever, não sei. Só sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Bíblia Sagrada, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. É tudo o que sei. É tudo o que sei. E é tudo que nós sabemos. E ainda que estejamos aqui na internet, culto ao vivo, e eu não deveria sair aqui do microfone agora, mas eu vou sair porque eu quero dar um abraço no Ivan. Prometo, não vou chorar mais. E quando eu dou minha palavra, vocês sabem que eu sou um camarada sem palavra. Amados, quero comunicar que todos esses preparativos, estamos contando com uma equipe maravilhosa, dedicada, durante todos esses dias, pessoas que têm dado apoio completo para que aquilo que fosse possível acontecesse. E então eu quero agradecer Denaí, sua equipe, pessoal de apoio, estão lá fora, tomamos os cuidados com as inscrições, e agora mesmo tem gente ligando, perguntando se dá para fazer inscrição. Gênio veio ali dizer para perguntar, dá? Não dá não, que chega, calma. As inscrições serão durante a semana, vamos coordenar assim, porque senão a gente pode ter uma sobrecarga de pessoas presentes, isso não é bom. E em cada culto nós teremos uma pessoa da área médica, um médico, um paramédico, alguém que tenha condições de dar que tipo de atendimento. Suponhamos que agora ali chega uma pessoa e quando vai medir lá a sua temperatura, a temperatura está muito alta, e para que lá na porta, lá da porta, alguém despeça essa pessoa e mande de volta para casa, o que seria extremamente doloroso, e creio que ninguém gostaria de fazer isso. Então nós solicitamos que fosse feito um apelo para que nós tivéssemos sempre um médico, alguém assim, um enfermeiro, alguém que pudesse dar uma palavra a mais a essa pessoa e orientar essa pessoa o que fazer, né, ao invés de simplesmente barrar a entrada. Então hoje, por exemplo, nós temos o Dr. Igor Meirelles. Está onde, Dr. Igor? Lá em cima, tá? Quero agradecer, Igor, pela sua disponibilidade, tá? Então nós teremos assim, cada culto, um médico, para que essa pessoa, então, seja encaminhada ao médico, para que ele dê as orientações, e, por certo, nada grave, mas a presença dele aqui traz uma certa segurança para nós, né? Porque se a minha pressão aumentar aqui, Igor, eu vou falar com você, tá? Eu vou olhar para você e fazer assim, ó, aí você corre para cá, tá bom? Ok, Igor. E aí, já voltaram da lua de mel? Aí, mais ou menos. Eles casaram, irmãos, eles se casaram na primeira semana do Covid, né?
foi naquela semana ali, estávamos lá e tal, eu tive a honra de fazer a cerimônia de casamento, mas a gente faz o seguinte, eu vou realizar um casamento agora, início de outubro, tá? Eu creio que é dia 12 de outubro, e o casal, então, está na maior dúvida, não vai poder juntar muita gente, então o noivo e a noiva estão acertando comigo alguns detalhes. Mas um outro casamento está marcado para novembro, irmão do mesmo noivo, ligou para mim essa semana, muito preocupado. E como é que poderia ser? Então eles combinaram o seguinte, pastor, o casamento vai acontecer em novembro, tá bom? E vai só a família da noiva, a família do noivo, o senhor e os documentos, não fazia parte civil. Mas eu estou ligando para o senhor para perguntar se no dia 22 de novembro de 2021, que vai ser o primeiro aniversário, nós poderíamos fazer a cerimônia de fato. Aí uma festa com todo mundo. O senhor pode fazer isso, né? Um casamento em 2 etapas. Eu fiquei tão feliz com a saída que eles tiveram, com a ideia que eles tiveram, que já agendei lá. Casamentos para 2021, já temos muitos casamentos marcados para 2021, mas deu para incluir lá o deles também. Então, esse novo normal, né, vai ter que nos levar a tomar decisões assim, e fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá? Carol está avisando que haverá a live das mulheres da PIBA, tá? Na quinta-feira, dia 24, às 19 horas, o tema autocuidado feminino à luz da palavra de Deus, tá? Vai ser ministrado pela irmã Renata Ribeiro, a esposa do pastor Oscar, do doutor Oscar. Então eu tenho certeza que vai ser um programão, né? Então as mulheres aí agendem dia 24, às 19 horas, liga lá, celular, e a telinha ou o telão, passa para assistam, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vai ser transmitido pelo Facebook e YouTube da PIBA, tá bom? Hoje eu estive assistindo vídeos de batismos que aconteceram ontem em Portugal, né, na cidade de Lagos. Pastor Marcos Azevedo, nas despedidas ele esteve aqui conosco, e ele, a esposa, e agora estão pastoreando lá em Portugal, e o pessoal todo mundo de máscaras ainda, ele dentro do batistério de máscara, e batizando, e batizou ontem em Portugal, e também vai à Irlanda, também realizar mais batismos que já estão agendados lá. Então é um missionário brasileiro que está trabalhando na Europa, e ontem já voltou ao normal, batizando pessoas. Ele mandou esse vídeo para mim, então, e agradeceu as orações. Eu quero passar para os irmãos, né? Orem por ele, orem por sua família, orem pelo trabalho que ele está fazendo lá, e vai continuar, com certeza, avançando o Evangelho, e Deus fazendo obra onde, né, onde nós, às vezes, não imaginamos que o nosso braço está chegando através dos nossos irmãos. Dentre os pedidos de orações, gostaria que os irmãos agradecessem a Deus. Quarta-feira estivemos orando pelo nosso ministro da Justiça, André Mendonça, pastor, inclusive, e já está em casa. Teve alta, se recuperou, está em casa, já vai voltar às suas atividades, tá bom? Nos pedidos de orações, nós temos aqui, continuam hospitalizados. André, irmão da Nilceia, Dona Esmeralda, a mãe do Tiago, Dona Erli, a avó do Carlinhos, que está aqui, o Marquinhos, né? E Marco Aurélio, que é um funcionário da prefeitura aqui, e nosso vizinho aqui mora atrás do posto.com, teve um mal súbito e passou mal, esteve muito mal, mas já recebi dele uma foto ontem, dele animadíssimo com uma bandeira do Flamengo, segurando uma bandeira do Flamengo. Eu acho que essa foto foi tirada antes de quinta-feira. Não foi?
Eu acho que ela foi tirada antes de quinta-feira. Depois de quinta-feira ele não teria mandado essa foto para mim. Eu vou mandar uma bandeira do Vasco para ele, tá? Dá mais sorte. Mas ele já está bem. Isso é claro que ele tirou, já mostra a disposição dele. Que Deus esteja abençoando o Marquinhos, a sua recuperação, tá? Ricardo, que continua hospitalizado lá em Macaé, mas já vai ter alta. Que Deus abençoe também Ricardo, esposo da Marisa, tá? Abel e Tânia comemoraram 49 anos de casados ontem, tá? Então queremos ontem não, creio que foi sexta-feira. Eu quero parabenizar o Abel e a Tânia pelo aniversário de casamento. Que Deus continue abençoando esses servos do Senhor. Aniversariantes do dia de hoje, né? Carol Terra, já, né, cumprimentamos. Esteve lecionando a nossa classe hoje, EBD, e também comemorando aniversário. E também a irmã Luzia da Rocha, também faz aniversário hoje. E ontem, dia 19, eu não consegui contactar nenhum dos 5 aniversariantes. O telefone dava errado e não era mais esse número. Então eu quero dizer, André Luiz, Claudinéia da Conceição, Eurídice Miranda, Francisco Vidal, Francisco é o Chicão, né? Cauã Barreto. Quero desejar a vocês também um feliz aniversário e que atualizem seus telefones junto à secretaria, porque é sempre um prazer muito grande entrar em contato com vocês e façam isso. A Marilda até deu uma sugestão, né? As pessoas que estão com os seus números já telefones trocados, faça isso, manda um recadinho, telefona para a igreja, deixa com a atendente aqui. E ela falou assim, você que quando você entrega a sua oferta, coloca lá com o seu nome, se você mudou de telefone, coloca no próprio papel o seu novo telefone. Aí vai facilitando, é uma maneira da gente dinamizar isso aí, tá bom? Façam isso mesmo. Terça-feira, união dos adolescentes, ainda transmitido. Quarta-feira, culto de oração, começando às 20 horas, somente para 200 pessoas, tá? Você terá que se inscrever para participar do culto de oração da quarta-feira. Sexta-feira também, criamos mais um dia da semana para facilitar. Esse culto vai ser promovido pelos jovens, dirigido pelos jovens, mas é para todo mundo que queira participar. É só fazer as inscrições, também 200 pessoas, tá? E eu estou sugerindo, então, que os jovens que normalmente vêm no culto da quarta-feira, façam a sua inscrição para sexta, tá? Porque aí desafoga para o pessoal, para os adultos e os idosos participarem do culto na quarta-feira. É só para ajudar, mas podem fazer a inscrição. Se o idoso quiser fazer a inscrição para sexta-feira, pode também, né? É só para a gente facilitar e ter aí os grupos afins. Eu creio que fica muito mais interessante. Então, sexta-feira também começa às 20 horas. Tá? O culto infantil ainda vai continuar, domingo às 18 horas, transmitido pelos endereços eletrônicos. EBD, a mesma coisa, classe única ainda, por enquanto, e domingo de manhã e à noite, como sempre. Atendimento pastoral às quartas-feiras. A campanha de cestas básicas, nós estamos fazendo um apelo para que os irmãos reforcem, né? Durante esse período, nós atendemos cerca de 130 pessoas por mês. E não é um atendimento simples, porque não é entregar uma cesta aqui na igreja. É um atendimento complicado, porque nós só estamos atendendo em casa. Pessoas que realmente estão precisando. Então, recebemos os pedidos, pessoas da igreja trazem endereços, nome das pessoas, e a gente leva lá, entrega lá. E entregar lá significa ir à Califórnia, ir à Estrada Velha de Rio Bonito, e em outras cidades, às vezes, socorrer uma família. Então, um trabalho bastante dificultoso, e para isso nós precisamos, já que a equipe está fazendo um trabalho tão difícil, mas tão bonito, é preciso que a gente continue trazendo os quilos, os alimentos, né, para socorrer os irmãos. Estou vendo, vi agora 2 irmãs descendo para ir ao banheiro, e isso é gostaria de comunicar também, que de preferência,
que os irmãos que precisarem ir ao banheiro, usarem o banheiro aqui do salão social. A porta está aberta, nós temos lá mais unidades, tá? Porque aqui nós só temos haveria uma superlotação e tem que higienizar logo. Então, façam isso. Se precisarem, é só passar pelo meio ou por lá e entrar no salão social. Então, irmãos, a campanha de cesta básica, se estiver difícil, muito difícil vocês comprarem arroz, substituam por filé mignon. Não é uma boa troca? Vai lá, troca lá, o arroz está muito difícil, compra filé mignon, coloca lá, substitui. As pessoas vão entender lá quando receber, vão entender perfeitamente, né? E não vou dar a ideia que a pessoa lá do ministério deu, né, que era trocar arroz por macarrão, porque eu não como macarrão. Então, se for para mim, tem que ser arroz mesmo, tá? Mas arroz por filé mignon, eu aceitaria a troca, tá? Precisamos intensificar, irmãos, as nossas orações, tá? Pelos enfermos, apoio às pessoas que precisam de cuidados especiais, e nós vamos continuar trabalhando, ou seja, continuar sendo igreja. Amados, eu estou todos os domingos pela manhã, desde que começou esse período, falando sobre uma igreja saudável, num tempo de enfermidade, tempo de morte, tempo de despedidas. A igreja precisa se oferecer saudavelmente para que as pessoas continuem cumprindo o objetivo da igreja, que é a comunhão, e que é também permitir que Deus esteja agindo com liberdade em nosso meio. Tá? Um outro detalhe, irmãos, aqui embaixo, as pessoas que vão sentar aqui embaixo precisam respeitar esse distanciamento, está tudo marcado. Lá em cima, as cadeiras já foram colocadas assim separadas. Tá? Estou vendo algumas cadeiras agrupadas. Por quê? Se você é da mesma família, um casal, por exemplo, pais e filhos, vocês podem fazer isso. Tá? Vocês podem chegar, já estão agrupados em casa, vocês podem chegar lá em cima, aqui embaixo não pode, mas agrupar as suas cadeiras e sentarem juntos, tá bom? Essa é uma orientação que estamos passando também. Então, hoje, dentro desse segmento, falando sobre uma igreja saudável, eu quero falar sobre o aspecto da comunhão. A comunhão é, sem dúvida, um reflexo da saúde de uma igreja. Tá? Quanto melhor for a comunhão em uma igreja, mais saudável ela será. E mais saudável ela se apresentará ao mundo podre, tá? Ao mundo enfermo. Então nós precisamos entender isso. E hoje fui buscar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, vou ler para a gente ganhar tempo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala de maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala sobre o objetivo da igreja e sobre o alvo do amor de Deus por nós. Então, ele está dizendo que quando Jesus veio ao mundo, Jesus derrubou a barreira de inimizade. Tá? Ele acabou com aquele precipício que havia entre o homem pecador e o Deus Santo. Então ele promoveu e continua promovendo a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus. A inimizade que o pecado provoca, ele acabou, ele eliminou o pecado. Então, uma vez saindo aquela cortina que atrapalhava a comunhão, agora há acesso. Nós podemos ter comunhão com Deus. E ele diz que esta comunhão com Deus agora precisa refletir através da nossa comunhão uns com os outros. É importante que nós sejamos amigos, né, uns dos outros. E essa amizade, ela é necessária para a sobrevivência de uma igreja. Então é um assunto muito interessante. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos
42 até o versículo 47, o apóstolo Paulo fala sobre como essa comunhão, ela sobressaía. Eu de vez em quando estou tocando nesse assunto aqui, né? Ele é muito importante. Quando a comunhão de uma igreja, ela se rompe, a igreja fica descaracterizada. Ela se descaracteriza, porque a igreja é a somatória das pessoas. Tá? Para as pessoas se somarem, elas precisam comungarem umas com as outras. É preciso que haja comunhão umas com as outras. Então elas só conseguem alimentar isso se essa comunhão estiver firme. Então o que descaracteriza a igreja é a falta de comunhão. Tá? É a falta de comunhão. Então a comunhão, ela consegue manter as pessoas unidas em prol do seu objetivo. Então a falta de comunhão, a igreja, ela fica só mantendo as aparências. Uma igreja em que a comunhão foi arranhada, e ela está uma confusão tremenda, gente brigando, gente discutindo, uns concordam desse jeito, outros concordam de outro jeito, e nas assembleias administrativas, o pau quebra, tá? Então, essa igreja, ela continua sobrevivendo, mas só mantendo as aparências. Tem fachada de igreja, tá? Tem Bíblias entrando e saindo do templo, tem pessoas bem arrumadinhas entrando e saindo, mas na verdade é só aparência, porque o principal foi embora, o principal foi para a vala, né? Então uma igreja que teve a sua união descaracterizada, ela só consegue manter o seu funcionamento. Funciona, tem os horários, tem os cultos marcados, as pessoas de praxe já estão lá, vai funcionar e tal, mas só funciona. Ela só funciona como uma máquina que você vai lá e liga e ela funciona de qualquer jeito. Tá? Se tiver um problema numa engrenagem, a gente vai lá, bota uma graxinha e ela funciona. Mas só funciona, mas não produz como deveria produzir. Uma ferramenta sem estar afiada, né? Amolada. Ela corta, mas não produz. Um instrumento não afinado. Toca, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É isso que acontece quando a comunhão falta no seio de uma igreja. Então, numa igreja assim, só aumentam os desentendimentos, só aumentam as insatisfações. Domingo passado eu falei sobre um movimento daquele vetor, vocês lembram? Que eu falei sobre Robert Dale no seu livro, que fala sobre sonhar de novo. Então ele diz que se a igreja não tomar cuidado, ela caminha para um momento chamado questionamentos. A gente começa a questionar, né? Será que a nossa igreja é igreja de verdade? Será que ela continua bíblica? Será que aquela igreja que abriu ali no outro bairro, será que ela não é melhor do que nós? Porque ela está crescendo mais do que a nossa, né? Será que os nossos louvores, não se canta mais como se cantava antigamente, não se faz mais pastor como se faz antigamente, porque eu conheci um pastor que para pastorear, ele andava no burro de animal, ele pastoreava 5 igrejas em 5 cidades diferentes. Irmão, na verdade tinha 5 cidades sem pastor, porque um pastor não tem condições de pastorear 5 igrejas em 5 cidades diferentes. Já é difícil pastorear uma. Tá? E um outro detalhe que eu gostei de chamar a atenção para você, não se faz mais música como antigamente. Os verdadeiros hinos eram hinos do cantor cristão. Hoje são todos hinos modernos. As pessoas caem nesse saudosismo e começam a questionar. Tá? E, irmãos, nós não precisamos de pastores para antigamente. Nós precisamos de pastores para hoje, contextualizados. Não precisamos de músicas para antigamente, de cantores para antigamente. Nós precisamos de cantores para hoje, hinos para hoje, contextualizados. É assim que funciona. A igreja precisa se contextualizar. Não abrir mão das suas doutrinas, não abrir mão dos seus princípios, dos seus ensinamentos, mas a igreja precisa se contextualizar. Eu, irmãos, durante muito tempo eu fui reticente, achava que jamais compraria um telefone celular. Eu vivia a vida toda sem celular. Pensava assim.
Você me perdoa? Hein? Perdoa mesmo? Eu durante muito tempo achava, não preciso de celular. Para que celular? Né? Eu não preciso ser achado, eu não preciso em qualquer lugar, eu tenho um telefone fixo e tal, a igreja tem um telefone lá, eu tenho telefone em casa e não preciso de celular. Não preciso de celular. Aí um dia, eu estava ali no Barbudo, por trás do bairro Barbudo, e com o meu carro, e a minha esposa estava junto, e a minha filha Raquel estava junto também. E eu sei que eu não sei o que eu fui fazer lá. Não sei se era uma visita, eu sei que entrei no areal lá e o carro afundou. E não ia nem para frente, nem para trás. E agora, longe do asfalto, longe do primeiro telefone, e a minha filha simplesmente pega lá, ainda era aquela rapadura assim grande, não tem aquele celular grandão? Pegou lá o seu celular, abriu aquele negócio assim e ligou para... Não sei se, eu acho que foi para Jarbas, ligou para alguém aqui da igreja e rapidinho alguém chegou lá com socorro, uns homens com carro para me tirar lá do atoleiro. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um celular. Agora eu fico pensando, irmãos, diante dos recursos que nós temos hoje tecnológicos. Vocês já pensaram uma pandemia dessa e eu não poder gravar um vídeo por dia e mandar para vocês? Já pensaram? Eu seria o cara mais infeliz do mundo. Não poder falar para ninguém, não poder gravar um vídeo e transmitir esse vídeo para vocês. Para mim tem sido uma bênção, não sei para vocês, mas para mim tem preenchido o meu coração. Continuo dependendo da minha esposa para fazer, né? Claro, ela que faz as transmissões. Se ela não fizer isso, eu não sei o que, teria que recorrer a Igor todo dia, né? Igor, vem cá, transmite, faz assim, faz daquele jeito. Mas, irmãos, tem sido uma bênção, tá? Os irmãos, a igreja em casa, recebendo os estudos, as mensagens em casa. Então, a igreja precisa se contextualizar. A igreja não pode se comportar como igreja de antigamente. Tá? Então, a comunhão da igreja, ela precisa entender que não nos cabe entrar nessa questão de questionar. Quando você questiona o sonho, você questiona o sonhador. E quem sonhou a igreja foi Cristo. Foi Cristo. Ele idealizou a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela se contextualiza. Ela é para todas as épocas. Para todas as épocas. Se Jesus viesse ao mundo hoje, vocês podem ter certeza, ele andaria de avião. Ele usaria a internet. Ele está usando a internet através da sua igreja, através do seu povo. Tá? Então, quando Atos dos Apóstolos, eu disse lá, né, que Atos dos Apóstolos é um exemplo de uma igreja onde a perfeita comunhão impera e por isso ela funciona como igreja. O texto é muito claro, havia comunhão no partir do pão, havia comunhão na doutrina dos apóstolos, havia comunhão na oração, havia comunhão na adoração, havia comunhão na beneficência, versículo 45 diz muito claro, havia comunhão na cesta básica, em socorrer as viúvas, socorrer as pessoas, havia comunhão na sociabilidade. Eles faziam festas de comunhão para celebrar a graça e a misericórdia. Havia comunhão no louvor, versículo 47, cantavam juntos, tá? Havia comunhão no testemunho, também no versículo 47 de Atos 2. Então a palavra de Deus nos mostra que essa comunhão ela é necessária para a sobrevivência da igreja. Quando um desses itens, né, divide opiniões, então a comunhão fica ameaçada. Precisamos resolver. Precisamos lá conversar e resolver isso. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, nesse texto que nós lemos, ele diz que nós devemos continuar promovendo a comunhão, continuar promovendo a reconciliação com Deus e uns com os outros. Lá no capítulo 5, né, do texto que nós lemos, versículos 18 e 19, a palavra de ordem é essa: reconciliação, comunhão restabelecida. Promova a reconciliação, sempre com Deus e sempre com vocês. Tá? Lá na sua primeira carta, no capítulo 1
nos versículos 8 e no versículo 9, quando ele começa a escrever à igreja de Corintos, né, ele diz que os salvos foram salvos para terem comunhão uns com os outros. Ele chega a afirmar isso. Nós somos salvos para termos comunhão uns com os outros, além de termos comunhão com Deus, no versículo 10. Tá? Então nós temos comunhão com Deus, que bom, estou salvo, vou para o céu. Tá? Só que eu preciso querer levar outras pessoas comigo. Para isso eu preciso ter comunhão, me relacionar com outras pessoas. Igreja precisa disso. Eu fico feliz, irmãos, que esta mensagem que eu separei para hoje aconteça no dia do nosso primeiro dia de retorno ao culto presencial. Fico muito feliz, Deus sabe de todas as coisas, né? Então a igreja, por várias razões, ela enfrenta arranhões na sua comunhão, mas também sempre quando nós oramos e buscamos a misericórdia do Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E Ele de novo restaura. A comunhão de uma igreja pode ser conhecida pelo comportamento dos crentes, de algumas maneiras. Primeiro, dentro das quatro paredes. Como vocês cantam aqui, como vocês vêm, como vocês se portam, como vocês se relacionam aqui dentro das quatro paredes, mostra que vocês estão exercitando e respeitando essa comunhão. Né? Respeitando, e é realmente um comportamento respeitoso, e às vezes até tolerante, porque tem umas pessoas que pisam na bola, mas são nossos irmãos, e a gente precisa tolerar essas pessoas, a gente precisa ter comunhão com essas pessoas, precisamos ter comunhão com essas pessoas, né? Então, pelo modo como os irmãos brincam e se divertem, isso mostra comunhão. Esse relacionamento amistoso, como brincam, como se divertem, né? E quando estamos nas nossas confraternizações, isso é maravilhoso. Tá? Pelo modo como os irmãos se vestem para vir à igreja, respeitando o outro, respeitando o bom andamento, respeitando o bom senso, isso mostra comunhão. Quando uma pessoa começa a se vestir de qualquer maneira, e diz, não, eu sou eu, meu corpo, minhas leis, né? E daí eu sei como é que estou, isso tudo bem, você está corretíssimo, só que você não está sozinha, você não está sozinho, você está no meio de um grupo de pessoas, nós precisamos respeitar o bom senso, respeitar o bom andamento, as boas normas. Existem normas, né, que se requer de pessoas que estão reunidas no mesmo lugar, sobretudo por estarem com o objetivo de adorar um Deus que é santo. Então, o modo como as pessoas se vestem dentro do contexto da igreja, sem exageros, mostra comunhão. O modo como nós cultuamos, cantamos, louvamos, exaltamos o nosso Deus, né, isso é maravilhoso. Eu fico muito triste quando vou pregar numa igreja e chega lá, quando chega na hora do louvor, umas pessoas ficam sentadas, outros ficam em pé, umas levantam as mãos, outras... isso é liberdade. Tudo isso é liberdade, tudo isso é bonito, irmãos, mas o bom mesmo é todo mundo, né? Unidade, comunhão. Vamos ficar todos em pé? Vamos ficar todos em pé. Vamos ficar sentados? Vamos ficar todo mundo sentado. Né? E no meu primeiro ministério, eu comecei a pastorear uma igreja em que, eu já contei para os irmãos aqui, 3 líderes da igreja, uma vez, pegaram o pastor da igreja no pátio da igreja e bateram nele. Eu era adolescente, mas bateram mesmo, tiraram sangue. Tá? Pastor Jorge conheceu, pastor Jorge Coelho de Oliveira, o irmão conheceu ele. Né? E deve ter sido amigo do irmão, porque ele era gente muito fina. E ele era o meu pastor. E tinha lá um grupo da igreja, a igreja estava toda dividida, perdendo membros para todo mundo, e havia uma escola, e a briga era essa escola, ninguém se entendia. E esse pastor, então, um dia, ele chegou lá, chegando no pátio da igreja para pregar, esses 3 camaradas foram lá e pegaram esse camarada, e o pastor, e bateram nele. Porque ele era contra a escola, e era contra... Eu sei que foi uma confusão, deu polícia, deu de tudo, né? Uma vergonha tremenda. E, bom, a história é essa. Aconteceu isso.
Aconteceu, o pastor tomou atitude de pastor, todo ensanguentado. Irmãos, calma, irmãos, entrem para a igreja, olha só o escândalo, vamos entrar para a igreja, vamos entrar. A polícia lá no portão da igreja querendo entrar no pátio da igreja, e o pastor querendo botar o pessoal para dentro da igreja por causa do escândalo que estavam provocando. E tinha uma mulher muito grandona, amiga da Marlene, inclusive, e ela gritava assim: não tem homem dessa igreja, cadê os homens dessa igreja? O camarada bate no pastor, ninguém vai fazer nada. Quer dizer, ela queria que acontecesse uma chacina ali, né? Foi amiga depois, porque Marlene nessa época não era membro da igreja, nem era convertida ainda. Então aconteceu isso, e o pastor conseguiu colocar todo mundo para a igreja, e passou, bom, e o tempo passou, esse pastor deu posse a um outro pastor, que ficou lá durante 4 anos, e nesse período eu fui para o seminário e fui ser pastor desta igreja. Né? Eu tinha uma irmã que era secretária da igreja, e ela falou assim: Assis, não aceita o pastorado dessa igreja. Mas por quê? Cleusa, o nome dela. Essa igreja bate no pastor, Assis. Não, isso foi lá no passado, agora não existe mais isso aqui e tal. E eu tomei posse, irmãos, eu tinha 24 anos de idade, tomei posse para pastorear aquela igreja. Desses 3 camaradas, um continuou na igreja. Foi excluído, todos eles foram excluídos, é claro. Um ficou doido, maluco mesmo, mas doido, e foi para um outro lugar. E já fez isso, eu creio que não era normal, né? E um outro teve um mal súbito, morreu, mal súbito. Eu fiz o sepultamento dele. Talvez os primeiros sepultamentos que eu fiz com o pastor foi o dele, faleceu, fiz o sepultamento dele, mas esse ficou lá, né? Ficou lá na igreja. Ele ia de terno, gravata, uma mala 007, levava a Bíblia, levava jornal, ele ia para a igreja todo paramentado. E ele sentava bem na frente do pastor, assim como o Franciano ali, ele sentava bem assim, que era para enxergar, né? Então, quando a igreja começava, ficava em pé para cantar, ele ficava sentado. Quando eu pedia para ler a Bíblia, ele abria o jornal, e ele lia o jornal. Para afrontar mesmo, ele ficava lendo o jornal. E então, era todo domingo aquele camarada lá. Então, isso é comunhão, irmãos? Não, mas a comunhão da igreja funcionou. Ele permaneceu ali. Ele continuou ali naquele espaço, ocupando aquelas cadeiras. Um dia ele me procurou, foi na minha casa. Disse: olha, pastor Assis, eu quero dizer que... Eu falei assim: será que ele veio me dar uns tapas, né? Eu quero dizer para o senhor que eu vou sair da igreja. Eu não vou ficar porque eu não concordo com o dízimo. E o senhor sabe, eu sou muito rico, e eu não concordo, dar tanto dinheiro assim para uma igreja, apesar de eu concordar com o seu pastorado, eu não concordo, então eu vou sair da igreja porque eu não quero ninguém ficar me censurando. E eu disse para ele: você faz muito bem. Se esse é o motivo pelo qual, então você faz muito bem. Mas se você quiser, né, mudar de vida e de atitude, independentemente de ser dizimista ou não, eu terei um imenso prazer em ser o seu pastor. Ele continuou, mais tarde a família foi para a primeira de Nova Iguaçu, a filha é médica, foi para lá, e mais tarde levaram ele para lá também, e nunca mais tive contato com ele. Mas a verdade, irmãos, é que a comunhão da igreja, às vezes, passa por esses aspectos. Ela fica arranhada. E o que fazer? A igreja em comunhão abraça esses problemas, consegue suportar isso. Isso é perfeitamente possível, tá? Então a igreja, por várias razões, ela vê a sua comunhão ameaçada, mas ela precisa constantemente buscar o socorro em Deus. Então a comunhão de uma igreja pode ser conhecida pelo comportamento dos crentes. É pelo comportamento que nós conhecemos a comunhão, tá?
Os crentes devem saber, irmãos, se tratar uns aos outros, né? Conversar, e se amar mesmo, e a maneira como cultua, a maneira como, e como eu estava dizendo, né? Se todo mundo está cantando, vamos cantar todo mundo, vamos bater palma. Tem gente que não gosta de bater palma, não bate, mas, né, nada assintosamente, né? E aquele irmão que acha que deve orar em pé, e o outro, não, eu estou sentado, eu vou ficar sentado. Tem que respeitar isso, irmãos, a gente tem que respeitar isso. Temos que respeitar uns aos outros, isso é comunhão. Isso é comunhão, né? Isso passa pelo bom senso. A comunhão da igreja, irmãos, pode ser conhecida também pelo comportamento fora das quatro paredes. Aliás, eu acho que é lá que a gente descobre a verdadeira igreja. É lá fora das quatro paredes, né? A igreja não pode abandonar os seus feridos como aquele exército que abandona o seu ferido à margem da estrada. A igreja precisa ir lá fora. A igreja precisa, tá? Então, pelo zelo que vocês têm pelo nome da igreja, nós vamos zelar pelo nome da igreja, irmãos, tá? Pelo zelo em relação ao nome do irmão, zelar uns pelos outros, a integridade moral uns dos outros, tá? A gente precisa zelar uns pelos outros, orar por ele, pelo prazer, né? Pelo prazer de sair de casa para vir à igreja. Tem que ter prazer para vir à igreja. Prazer, isso dá prazer, né? Pelo testemunho que se dá em outros lugares, qualquer outro lugar, tá? A maneira como você representa a sua igreja quando vai assinar um cheque, tá? De preferência que não seja sem fundos. O modo como você lida com os seus parceiros comerciais valoriza a sua igreja, dignifica a sua igreja. Tá? A minha atitude como pastor relacionada a dinheiro, ao meu tratamento com as pessoas de fora, crentes ou não crentes, o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus genros, diz se eu estou valorizando a igreja, a comunhão da igreja. A honestidade, a integridade do crente diz que ele está valorizando a comunhão da sua igreja. Tá? É muito ruim quando alguém chega, eu queria, se eu fosse crente, eu seria de qualquer igreja, mesmo da igreja daquela fulana, daquele fulano. Deus me livre, aquele cara dá um péssimo testemunho. Isso é horrível. Isso é horrível. Né? Então nós precisamos orar por isso, irmãos. Devemos orar por isso. E o grande desafio que nós temos, como igreja que valoriza a comunhão, é orar. Né? Desafiar a igreja. É interessante, mas aceitar os desafios, os projetos da igreja, e que isso vai depender da comunhão, tá? Uns com os outros. O crescimento da igreja, irmãos, depende da nossa comunhão. A paz na igreja depende da nossa comunhão. O poder do evangelho que se manifesta para salvar o pecador depende da nossa comunhão. Depende da nossa comunhão. O mundo depende da comunhão da igreja. O mundo depende da comunhão da igreja. Então nós devemos orar pela comunhão na nossa igreja e nós precisamos promover a nossa comunhão. Deus escolheu a mim e a você para o ministério da reconciliação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Deus nos escolheu para o ministério da reconciliação. Então vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos ver o que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunhão. E melhorar a comunhão da igreja não é só voltar para o culto presencial. Melhorar a comunhão é voltar para o culto presencial e, se não puder, em casa. Também continuar valorizando cada vez mais o nome do Senhor. Nós vamos cantar um hino em que nós vamos fazer uma oração. É uma oração. Vamos fazer essa oração. Uma oração muito bonita, 381. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa comunhão. Vamos ficar em pé, amados?
Vamos orar, irmãos. Pedir pastor Jorge, estava com saudade do pastor Jorge aqui, né? Saudade mesmo. E vê-lo aqui conosco. O pessoal falava que terceira idade não poderia comparecer, já que ele compareceu, né? Então nós vamos... A maioria, né? Tá bom, tá perdoado, mas tá escudado, né? Então vamos cuidar dele. Vamos orar com o pastor Jorge. Fale com Deus, pastor. Nosso Pai, nós louvamos a Ti por esse culto de retorno. Que bênção poder estar junto com o Teu povo. Damos graças a Ti por esse privilégio, por essa honra. O Senhor nos ter escolhido para o louvor da Tua glória. E agora, ó Pai, agradecemos por essa mensagem. Fala sobre a comunhão da igreja, como é importante. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A Tua palavra enaltece, valoriza esta união, essa comunhão dos irmãos. Essa comunhão possa se aprofundar cada vez mais. A ausência, a falta de comunicação mais pessoal entre nossos irmãos possa ser agora valorizada. Possamos, quando passar essa fase, quando nós possamos nos abraçar, nos cumprimentar, sem nenhuma restrição, sem medo, possa acontecer isso não muito tempo longe daqui. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos que cada um de nós faça a nossa parte para preservar essa comunhão, para preservar a unidade do Espírito na Tua igreja. Ajuda-nos e abençoa os irmãos que estão em casa, porque embora ausentes aqui fisicamente, eles estão presentes, estão participando do culto. E a internet, sabemos que foi o Senhor que inventou, o homem apenas descobriu, porque o Senhor sabia que a igreja precisaria, e este evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Por isso a internet é uma bênção para aqueles que o usam para o Senhor. Pedimos a Tua bênção para a Tua igreja, pedimos o consolo do Teu Espírito para o nosso irmão aqui que perdeu a sua esposa. O Teu Espírito console esse coração e abençoe os que estão enfermos e una cada vez mais o Teu povo. Pedimos estas bênçãos, o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até às 19h30, vocês em casa e vocês que estão do lado de lá, aqui. Irmãos, nós vamos respeitar a saída. Olha só, aqui sai esse grupo, depois esse, tá bom? Aquele, respeitando sempre a distância de 1,5 metros, 2 metros, sem atropelos. Depois os irmãos lá de cima, vamos com calma, vamos para casa, que Deus nos abençoe.